Olá, crianças! Vamos fazer as atividades de matemática desta semana. Nós vamos utilizar o livro Currículo em Ação EMAI, páginas 39 e 40. Nós vamos estudar leitura e interpretação de tabela e gráfico. Iniciando pela página 39. Atividade 6.4. Uma gincana foi realizada em uma escola e as turmas de terceiro ano tiveram as seguintes pontuações. Então, nós vamos observar essa tabela com a pontuação dos terceiros anos na gincana. Nós temos as turmas terceiro A, B, C, D e E a pontuação que cada uma dessas turmas fez. O terceiro A fez 177, terceiro B 187, terceiro C 144, terceiro D 101 e terceiro E 135 pontos. O título desse gráfico é Pontuação dos Terceiros Anos na Gincana e a fonte Turmas dos Terceiros Anos. Foram dessas crianças que eles tiraram esses dados dessa pontuação. Primeiro exercício. Calcule e responda. Vamos lá. Qual turma fez mais pontos? Qual das turminhas aqui que tem a maior quantidade de pontos, que fez mais pontos na gincana? Nós temos aqui o maior número, sendo 187. Então, quem fez mais pontos foi o terceiro B. Qual foi a segunda colocada? Quem fez mais pontos depois do terceiro B foi o terceiro A, que fez 177 pontos. Letra C. Qual turma teve pontuação mais próxima de 150? Todas as turminhas aqui ficaram na casa do 100. Mas qual turma que está mais perto do 150? Olha, quem está mais perto do 150? O 101 ou o 144, por exemplo? O 144, porque para chegar no 150 a gente só tem que andar algumas casinhas. Já do 101 até o 150 está muito mais longe. Então, qual turma teve a pontuação mais próxima do 150? Foi o terceiro C, que fez 144 pontos. Letra D. Quantos pontos a turma B fez a mais do que a turma A? Nós já aprendemos que quando uma situação problema pergunta para a gente quantos a mais, quantos a menos ou qual a diferença, nós vamos fazer uma continha de menos. Então, quantos pontos a turma B, que tem 187, fez a mais do que a turma A, que fez 177? Então, nós vamos fazer exatamente essa continha. 187 menos 177. Começando sempre pela unidade. 7 menos 7, 0. 8 menos 7, 1. 1 menos 1, 0. Lembrando que para resolver, cada um pode usar a sua estratégia. Ou você conta nos dedos, faz cálculo mental, pode fazer risquinho, da forma que você quiser. Letra D. Quantos pontos a turma B fez a mais que a turma A? 10 pontos. Letra E. Quantos pontos a turma D fez a menos do que a turma E? Então, vamos novamente para uma continha de subtração, porque a minha situação problema está perguntando quantos a menos. Turma D, que fez 101 pontos, e turma E, que fez 135 pontos. Então, vamos lá fazer a continha. 135 menos 101. 5 tira 1. Pode colocar 5 dedinhos na mão e tirar 1, ou fazer o cálculo mental da forma que você quiser. 5 tira 1 igual a 4. 3 tira 0. Eu tenho 3, não vou tirar nada, então eu vou continuar com 3. 1 tira 1, se eu tenho 1 e eu vou tirar 1, eu vou ficar sem nenhum, fico com 0. Então, quantos pontos a turma D fez a menos do que a turma E? 34 pontos. Letra F. Quantos pontos a turminha C
deveria fazer para empatar com a turma A? Então, qual é a diferença de pontuação entre a turma A e a turma C? Para a gente saber a diferença, a gente sempre faz uma conta de menos. 177 menos 144, começando sempre a resolver pela unidade. 7 tira 4, 3. 7 tira 4 novamente, 3. 1 tira 1, 0. Quantos pontos a turma C deveria fazer? 33 pontos. Quantos pontos, letra G, fizeram as duas turmas com as menores pontuações juntas? Então, quem fez menos pontos ali da nossa tabela? Foi o terceiro D, que fez 101 pontos, é o menor número aqui da nossa tabela, e o terceiro E, que fez 135 pontos. Quantos pontos elas fizeram juntas? Nós vamos juntar a conta de mais. Então, nós vamos fazer a continha. 101 mais 135, iniciando pela unidade. 1 mais 5, 6. 0 mais 3, 3. E 1 mais 1, igual a 2. Então, quantos pontos fizeram as duas turmas com as menores pontuações juntas? 236 pontos. Então, aqui nós respondemos todas as perguntas da página 39. Página 40. Observe o gráfico a seguir. Pontuação dos terceiros anos na gincana. Então, nós vamos observar esse gráfico. Na outra página, nós vimos uma tabela e aqui nós temos um gráfico. Primeira perguntinha, letra A. Que informações podem ser observadas no gráfico e que estão na tabela apresentadas na página anterior? Nós temos aqui algumas informações, eu vou colocar duas e eu quero que vocês tentem localizar mais duas. Vamos lá. Quais são essas informações? Primeiro, nós temos aqui as turmas, certo? Nós vamos comparar com a tabela. Quais as informações que tem nos dois lugares? Nós temos as turmas aqui embaixo e na tabela nós também temos as turmas. Nós temos o número de pontos que cada turma obteve. Aqui nós temos o número de pontos e aqui nós também temos essa linha e cada coluna dessa representa o número de pontos que cada turminha fez. Além disso, ainda tem duas informações que são muito importantes que tem que ter em todo gráfico e em toda tabela. Que informações são essas? Uma está aqui em cima, quem lembra como que é o nome? É o título. E também nós temos a fonte de onde foram tirados esses dados. Escrevam aí na apostila de vocês. Além de turmas e número de pontos, nós temos o título e a fonte. Letra B. O que representam os números que aparecem ao lado esquerdo do gráfico? Então, observando aqui o nosso gráfico, o que representam esses números aqui do lado esquerdo? Eles são a pontuação. Então, nós temos aqui uma escala de pontos. E aí, de acordo com cada coluna, a gente vai saber quantos pontos que cada turminha fez. Letra C. Observando o gráfico, é possível perceber que no terceiro ano A, os estudantes fizeram menos que 180 pontos. Por quê? Então, vamos olhar esse gráfico aqui maior. Nós podemos perceber que aqui no terceiro ano A, a coluna de pontos dele não chega aqui no 180, olha. Esses números aqui não representam os pontos. Então, ó, quem chegou aqui no 20 fez 20 pontos. Quem chegou no 40 fez 40 pontos. A turma que chegou no verdinho fez 100 pontos. E a turma que chegasse aqui no 180, ela teria feito 180 pontos. Porém, o terceiro A, ele não chegou, olha. Se a gente observar bem de pertinho, a gente vai ver que falta um pouquinho ainda para que essa turma
chegue nos 180 pontos. Falta bem pouquinho, mas eles não alcançaram ainda, ó, a coluna não alcançou a linha aqui em cima. Então, eles ainda não fizeram 180 pontos. Pergunta: observando o gráfico, é possível perceber que no terceiro ano A, os estudantes fizeram menos que 180 pontos? Sim. Como que a gente sabe? Porque a coluna não alcançou aqui a linha de 180, ó. Se a gente observar aqui o terceiro ano D, por exemplo, como que a gente sabe que o terceiro ano D fez 100 pontos? Porque olha lá, a coluna chegou bem em cima da linha que representa os 100 pontos. Como que a gente sabe que o terceiro ano D não fez 120 pontos? Porque eles não chegaram aqui. Eles chegaram só até a linha dos 100 pontos. Pergunta D. Observando o gráfico, o que é possível dizer sobre a diferença de pontos entre as turmas C e as turmas D? Então, vamos lá. Se a gente observar bem aqui o nosso gráfico, qual é a diferença de pontos entre a turma C e a turma D? Sem fazer conta, só observando, a gente consegue ver que a turminha do terceiro ano C fez mais pontos do que a turminha do terceiro ano D. Por quê? Porque a coluna deles está maior. É como se a cada ponto fosse enchendo essa coluna. E eles conseguiram encher mais, olha lá, chegaram lá em cima. Eles fizeram mais de 140 pontos. Como a gente sabe que foi mais? Porque passou, tá vendo? Olha, eles passaram aqui da linha dos 140. Já o terceiro ano D ficou só aqui na linha dos 100. Então, que diferença que a gente consegue ver? Que a turma C obteve mais pontos. A coluna está maior, a gente sabe que ela fez mais pontos do que o terceiro ano D. A gente olhando aqui as colunas do nosso gráfico, a gente consegue ver quem ficou em primeiro lugar e quem ficou em último. Quem ficou em primeiro lugar é o terceiro B, que tem a coluna maior. Quem ficou em último lugar é o terceiro D, que tem a coluna menor. Crianças, essas foram as atividades de matemática desta semana. Terminando, é só mandar uma foto para o seu professor.